Quem está feliz, diga amém. Amém. Glória a Deus, agora foi. Irmão, chegou o momento da palavra de Deus. Neste momento vamos aqui ter uma atenção redobrada para a gente entender o que Deus, através do seu servo, Ele deixou escrito para a gente meditar, colocar em prática e a gente observar o poder de Deus, a grandeza de Deus, operando na vida dos profetas e homens de Deus da época. E a gente vai falar um pouco hoje sobre a vida de um homem, diga assim, chamado Jonas. Diga assim, Jonas. Pronto, é de Jonas que a gente vai meditar, fazer uma reflexão a partir da palavra do Senhor sobre Jonas. Quem era Jonas? Jonas era um homem escolhido por Deus, um homem que tinha uma vocação. Ele foi escolhido, ele foi chamado por Deus para cumprir missões dadas por Deus. Mas ao decorrer da mensagem nós iremos ver que Jonas, ele desobedece a Deus. E tem muitas pessoas que foram chamadas por Deus, mas que em algum momento estão desobedecendo a Deus. E tem umas pessoas que não foram chamadas por Deus e está num papel de como fossem chamadas por Deus, vai pagar um preço. Observa que o homem de Deus que é chamado por Deus, chega em um momento na sua vida que ele deseja abandonar tudo, porque ele percebe a dificuldade, ele percebe o grau de responsabilidade que está nos seus ombros. Quantos aqui não pensaram em desistir, em parar? E muitos até pararam, fraquejaram, porque tem chamado. Mas tem pessoas que não têm o chamado e se auto-escolhe como se fosse aquele chamado por Deus. Então imagina, irmãos, o homem que é chamado por Deus, a mulher, o jovem, o adolescente que é chamado por Deus, ele paga um preço, mas Deus se responsabiliza. Mas aquele que não é chamado, ele vai pagar o preço dobrado, 2 vezes mais, porque desobedeceu a voz do Senhor, e o Senhor nunca chamou ele. Então existe um perigo para quem é chamado e para quem não é chamado, mas o perigo é para quem não é chamado. Eu ouvi um vídeo de um pastor, que o pastor, ele disse assim: olha, lá na minha igreja tem uma mulher que prega muito. Prega não, que Deus usa muito, ela é muito usada por Deus. Eu estou falando aqui resumidamente. Essa mulher é usada em profecia, na revelação, aonde ela coloca a mão, os demônios saem, as pessoas é curada. Essa mulher é uma mulher de Deus. Mas chegou um momento na vida daquela mulher que ela caiu em depressão. A sua casa vira agora uma bagunça. E o pastor sempre levava alguns irmãos para orar pelaquela mulher, e ninguém conseguia dar jeito, ninguém conseguia curar aquela mulher. As pessoas iam lá, oravam, e ela continuava do mesmo jeito. E o pastor chamou este homem, que também é pastor, e disse: vamos lá na casa da irmã orar por ela. E quando ele chega, ele viu a irmã parada, olhando para o nada. E eles começam a orar, a louvar. E fizeram isso, repetiram essa oração. E aquele homem que foi chamado pelo pastor, ele foi lá na frente de casa e ficou se questionando: Deus, por que o Senhor permite que o teu servo passe por tudo isso? Por que essas coisas acontecem? Tu deixa que acontecem. Aí no mesmo instante o Senhor falou àquele pastor. E o Senhor, sabe o que o Senhor falou para ele? Aquela mulher, eu nunca usei ela.
E quando ele foi lá, ele disse: pastor, pare de orar, porque essa mulher, Deus nunca usou ela. Ela não foi chamada por Deus. E aquela mulher começou a chorar, pedir perdão a Deus e disse: mulher, conta o que aconteceu contigo. E ela disse: eu queria ser muito usada por Deus, falar em mistério, profetizar, eu queria muito curar, eu desejei muito fazer essas coisas. E quando você não é chamado e está no lugar como se fosse chamado, Satanás habita dentro de você. Não é Deus, é Satanás. Irmã, ele falou: é com a senhora e Deus. Eu não vou mais orar pela senhora. E aquela mulher se derramou em lágrimas, em prantos, pedindo perdão a Deus. E naquele momento Deus derramou unção sobre aquela casa. E aquela mulher começou a falar em mistério. E o pastor estava ali, os dois pastores decidiram que verdadeiramente ali foi de Deus. Vocês perceberam o perigo? Se não é chamado, fica no teu canto, fica no teu lugar. Tem muitas pessoas que é chamada por Deus, que louva, que prega, que vai nos presídios, nos hospitais, mas tem alguém querendo ser igual a você. Se não é chamado, fica no teu lugar. Deus chamou ela, não foi você, fica quieto. Deus chamou ele, não foi você, fica quieto no teu lugar para não pagar um preço. Porque o preço daquele que não é chamado é grande. E muitos estão no ai, ai Senhor, porque desobedeceram a voz de Deus. Falou o que Deus não mandou, fez o que Deus não mandou. Cuidado. Muitas pessoas colocam tapete para você cair, porque não tem chamado. Quem tem chamado não bota tapete para ninguém cair não, irmãos. Ele ajuda, ele ora. Ele: estou contigo, irmão, estou orando, vamos nessa. Mas o invejoso: eu estou contigo, mas quando vira as costas, vai falar de você para muitas pessoas: mentira, mentiroso. Porque não foi chamado por Deus. E as pessoas que ouvem isso acreditam. Mas se você orasse, você sabia que tudo isso era mentira. Mas eu quero falar hoje exclusivamente para quem foi chamado por Deus. Jonas. Mesmo Jonas sendo um servo de Deus, ele desobedeceu a voz do Senhor. Pagou um preço. E você vai pagar um preço por isso, se você desobedecer a voz do Senhor. Aí no versículo 1 tem algumas informações dizendo que veio a palavra de quem? Do Senhor. A quem? A Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas, ele recebeu agora uma missão dada por Deus. Jonas ouviu a voz de Deus, porque diz a Bíblia que veio a voz do Senhor para Jonas. E Deus agora iria dar uma missão para Jonas. E Deus dá o endereço para Jonas, dá a direção, dá o rumo, dizendo: Jonas, vai àquela grande cidade chamada Nínive e clama contra aquela cidade. E Deus agora explica a Jonas o motivo, porque precisaria que Jonas fosse naquela cidade, porque Jonas tinha um chamado, Jonas tinha uma vocação, mas ele dá o motivo: aquela cidade, o pecado está demais. Aquele povo está pecando de uma forma tão grande que o seu pecado subiu até a mim. Se tem uma coisa que Deus não suporta é o pecado. Ele pode te amar. Você, mulher, homem, jovem, criança, Ele pode te amar. Mas o que Ele detesta é o pecado.
Se lembra no tempo de Noé? O que Deus fez com a terra? Mandou um dilúvio, porque o povo estava num pecado desenfreado. Mas Noé estava ali, apregoando a palavra de Deus. Ele vai mandar um dilúvio, se convertam enquanto é tempo. Deus está vindo aí, Deus vai mandar um dilúvio, se converta enquanto é tempo. E o povo estava brincando: ah, Noé, tu é um doido, construindo uma arca, tu é um doido, doido não. Ele tinha chamado de Deus, cuidado, para ninguém estar mexendo com quem é chamado por Deus, cuidado, porque se queima. E diz a Bíblia que Noé fez a arca, e chegou um grande momento que Deus mandou agora água sobre toda a face da terra. O que foi que disseram? Noé, abre a porta, a arca está fechada. Se você está afastado de Deus, dos caminhos de Deus, eu sou crente, mas precisa de um avivamento, precisa mais de uma comunhão a Deus, faça isso enquanto é tempo, porque a porta da graça ainda está aberta. Mas um dia que ela se fechar, não vai adiantar. Senhor, Senhor, deixa eu entrar, é tarde. Faça isso enquanto é tempo. Deus também, em sua palavra, destruiu duas grandes cidades, Sodoma e Gomorra. Por quê? Pecado. O enxofre caía do céu para aquela cidade, porque o povo estava num pecado terrível, e este pecado estava subindo até Deus. E aqui com Jonas não foi diferente. A cidade de Nínive, para vocês terem uma ideia, uma cidade muito preparada, era uma das maiores potências da época. Era um povo preparado. Era um povo que colocava leões na frente do muro da porta da cidade. Pois se houvesse um possível ataque dos inimigos, ele soltava os leões para devorarem os inimigos. Para você ter uma ideia, financeiramente era uma cidade muito evoluída, muito preparada financeiramente. Mas o que habitava naquela cidade era o pecado, não era Deus. Aí Deus agora chama Jonas, tem um chamado para Jonas, a vocação a Jonas. E tudo que Jonas devia fazer era ir até Nínive, clamar contra aquela cidade, porque o pecado estava demais. Aí diz a Bíblia que Jonas ouviu a voz de Deus, mas não executou o que Deus queria. Tem muitos de nós, irmãos, se recuando a falar a verdade, porque dizem assim: se eu for falar, ele vai ficar com raiva de mim. Se eu falar a verdade, ela vai ficar com raiva de mim. Ô filho, se Deus está mandando, vá lá e fale a verdade, porque se você não falar, você vai ficar em dívidas com Deus. Eu não estou dizendo para você falar na ignorância, mas fulano, vem cá, a palavra de Deus diz isso, e se Deus te usar pela misericórdia, assim diz o Senhor, você vai lá e fala. Mas vai me esculhambar, não tem problema, você fez a sua parte, porque quem tem chamado sofre, quem tem chamado é caluniado, perseguido, é doloroso, a caminhada é espinhosa, mas eu tenho uma missão para fazer, eu não posso deixar de fazer a minha missão. Se foi para falar, fala, mas não te cales. E se deixar de ser teu amigo, porque nunca foi teu amigo. E se depois sair falando de você, porque nunca foi tua amiga mesmo. Não foi. É amigo da onça. Já viu a patinha da onça? É pesada, né, irmãos? Cuidado. Tem muitas pessoas que botam a patinha no nosso ombro. Fulano de tal, tu é homem de Deus. Mas no coração dizendo: ah, desgraçado, eu tenho tanta raiva de ti, se tu soubesse.
Mas Deus revela. Se você orar, se você buscar, Deus revela quem está contigo e quem não está contigo. Jonas, vai lá. Aí o versículo 13, o que diz a mensagem? Jonas se dispôs. Oh, glória, ele foi, ó. Mas logo após, o que é que diz a Bíblia? Mas para fugir da presença do... Tem como, irmão, fugir da presença do Senhor? Não tem como. Para onde? Para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para irem com eles para Tarsis, para longe da onde? Da presença do Senhor. Tem como, irmãos, fugir da presença do Senhor? Não tem como. A gente só foge de alguém quando está devendo, sim ou não? Sim. Quem já ficou devendo, diga amém. Amém. Só eu foi amém. Mas já paguei tudo. Também não ficava me escondendo, não. Paguei tudo. Irmão, é cartão de crédito, filho, não é dever, não? E eu pago antecipadamente, que eu já ganho um desconto, viu, irmãos? Vai uma dica aí, viu? Mas não gaste muito demais também, não, sem necessidade, viu? E tem gente que quer estourar o cartão, eu sou servo de Deus, eu posso, vai podendo. Aí ganha 1.000, 1.200, aí compra 1.500 dividindo. Eita Deus, dentro para o dinheiro da feira, não vou tirar o dízimo. Vai podendo. Aí eu vou comprar aquele sapato da moda. Vai. Aí tu se atola. Mas se você comprar, pague antes, ainda ganha um desconto. E tem uns cartão que você compra e ainda dá volta 10% de desconto, é o cashback, né? Eu não estou aqui ensinando a você a comprar demais não, você vai comprar moderadamente. Porque Jonas, ele pagou uma passagem, mas essa passagem custou muito a vida de Jonas. Cuidado, porque tem muita passagem que você tira do bolso que está custando a tua vida. A desobediência. Aí diz a mensagem que Jonas ouviu a voz de Deus. Só que ele ouviu, era para executar, ir até Nínive. Ele não foi para Nínive. Diz a Bíblia que ele foi até a região de Jope, que lá tem um porto, e lá tem vários navios. Só que Jonas se dispôs para fugir da presença do Senhor. E quando a gente está devendo, a gente foge ou não foge? Foge. Fulano, vou te pagar dia 30, aí eu recebo. Recebeu, gastou, esqueceu de fulano pagar. Eita, fulano está ali embaixo e estou devendo a ela, ué. Eu vou entrar aqui na escadaria para ela não me ver. Porque está devendo, quem deve se esconde. Mas o servo de Deus que é fiel não se esconde. Ele está sempre dizendo: Senhor, eis-me aqui para fazer a tua vontade. Eu sei que é difícil, mas o Senhor me dá graça, o Senhor me dá força, aí eu irei fazer a tua vontade. Eu sei que eu vou fazer, é difícil, mas o Senhor tome à frente e vá comigo, Senhor. O verdadeiro fiel não se esconde, ele está sempre pronto. Eis-me aqui, Senhor Jesus. Aí quando vê o irmão dia 1, dia 2, só se escondendo do irmão para não pagar. Por quê? Com vergonha. E quando a gente deve, a gente fica com vergonha. Não é feio isso, irmãos? Agora eu acho bonito, se você estiver devendo a mim, você falar: diácono, eu disse que eu paguei no dia, eu disse que ia pagar no dia 30, mas houve um problema. Eu aceito, irmãos, porque você está me explicando. Agora, se esconder, eu não acho isso legal, não. Dê satisfação para mim, eu acho isso bonito. Pode passar dia 1, 2, 3, 4, 5, mas você dando satisfação a mim, está tudo ok. Tá bom, irmão, pague quando puder. Mas com Deus, irmãos, não tem esse negócio. Senhor, daqui a pouco eu vou. Tem não. Vai pagar preço.
vai ser doloroso, cuidado. Mas Senhor, está tão difícil, é porque não obedeceu. Senhor, e agora? Desobedeceu. Aí chegou lá no porto, o navio para Nínive para fazer a obra de Deus, e o navio para Tarsis para fugir da presença de Deus. Ele escolheu quem? Tarsis. Porque agora ele entrou em dívida. Quem deve se esconde. Jonas entrou em dívida com Deus. Sabe por que muitos familiares estão sofrendo, irmãos? Ora, lê Bíblia, vai à casa de Deus, louva, prega, vai nos hospitais, evangeliza, porque tem dívida com Deus. Pode fazer tudo isso, mas se não pagar a dívida, vai ficar sofrendo. E Deus está dizendo: pague a dívida que você tem. Pode jejuar, pode vir para a consagração, pode vir para todos os cultos, mas você sabe que está em dívida com Deus. Pague ela, para tudo voltar ao normal. Senhor, na minha casa está uma luta terrível, é a dívida. Senhor Deus, eu estou passando um processo tão grande, é a dívida. Pague ela. Enquanto não pagar, ficarás sofrendo. Ninguém aqui é mais inocente, não. Todos nós sabemos o que devemos pagar. Pegou a passagem, pagou a passagem, foi para Tarsis para fugir da presença do Senhor. Mas não tem como fugir da presença do Senhor. Eu posso me esconder de vocês aqui, os irmãos podem me esconder de mim, mas de Deus ninguém se esconde. Porque diz a Bíblia que os olhos de Deus são como chama de fogo, que contempla os maus e os bons. Jó já dizia isso. Jó: se eu cavar um buraco lá nas profundezas, o Senhor está. Se eu subir até o alto céu, o mais alto céu, lá o Senhor está. Então ele percebeu que não tem como se esconder da presença do Senhor. E Jonas, engraçadinho, pensou que ia fugir da presença de Deus, mas não tem como fugir, porque Deus estava: tô de olho, Jonas. Pague a dívida, Jonas. Pague a dívida, Jonas. Eu queria que tu fosse, eu quero que tu fosse para lá e tu não foi, Jonas. Estou te vendo. Aí chega um momento que você diz: ah, Deus perdoou, mas vai pagar a dívida. Aí está aquele momento, irmãos, festa, alegria, geladeira cheia. Pensa que Deus esqueceu, mas Deus está vendo: a dívida. Aí quando você pagar, e se você pagar, você já passou do horário de pagar, eu vou dar o troco. Aí Deus vai dar troco, viu, irmãos? Aí vai ser do jeito dele, viu? Cuidado. Pagou a passagem, foi para Tarsis. Então quem desobedece foge da presença do Senhor. Está fugindo da presença do Senhor, mas não tem como fugir. Versículo 4, olha o que diz. A mensagem de Deus. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Meu Jesus da glória. O Senhor deu um chamado para você. Tudo que você tem que fazer é obedecer a Deus, e tudo te irá bem. Mas a partir do momento que eu, diácono, desobedeço a ordem de Deus, eu irei pagar um preço por isso. Aí o próprio Deus agora vai tomar uma providência na situação para você pagar a dívida. Porque lá no céu não entra quem está devendo, diga amém. Entendeu? No céu não entra quem está devendo. Pague tudo aqui na terra enquanto é tempo. Estou falando isso da chamada, da responsabilidade, do compromisso a Deus. Aí diz a Bíblia que agora o Senhor soprou num forte vento, fez uma tempestade, e o navio que Jonas se encontrava com muitos homens ali, estava embarcando para Tarsis, sentiu agora aquele mar bravio. E diz a Bíblia que o navio estava a ponto de quê?
de se despedaçar. Tem muita gente na família a ponto de se despedaçar. Na empresa, na vizinhança. O que é? É a dívida. Quebra, mas não quebra. Aperta aqui, aperta lá, quebra, mas não quebra. Afunda, não afunda. É a dívida. O 5. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Engraçado, olha o que Jonas fez. Jonas, porém, havia descido ao porão, muito sono ele estava, e se deitou, e dormia profunda. Irmãos, eu não consigo entender um ser humano que está devendo, ainda mais a ordem de Deus, e dormir tranquilamente, como se nada tivesse acontecido. Eu não consigo fazer isso, irmãos. Eu vou ficar logo nervoso, coração começa logo a bater, eu quero arrumar um meio para poder pagar a dívida, porque eu estou agora com vergonha. Aí Jonas foi num porão do navio, encontrou um cantinho para dormir um sono profundo. Meu Deus do céu, que coração duro é esse de Jonas, hein? Tem gente assim, irmãos, cara de pau, não é? Tá devendo a você, pensa, Pai do Senhor, varão, como se nada estivesse acontecido. Olha, vai ter uma festa do meu sobrinho, da minha tia, passa lá, a gente ir junto. Cara de pau, né? Olha, vai ter uma consagração aí, vai ser bom. Paga a dívida. Deus está de olho, paga a dívida. Aí ele foi lá e dormiu. Dormi aqui, né? Fugi, né? E aquele navio, irmãos, tinha homens, mulheres que serviam a outros deuses, não ao Deus verdadeiro, a outros deuses. E esse povo ficou tão alvoroçado, tão aperreado, com medo de perder suas vidas. E diz a Bíblia que eles pegaram as suas embarcações e lançavam ao mar, para tentar aliviar o peso daquele navio, para o navio não afundar. E tem muita gente perdendo muita coisa por conta de um desobediente. Uma família inteira paga por conta de um desobediente, irmãos. Uma igreja paga também por conta de um desobediente. A empresa também paga por conta de um desobediente. Perderam tudo. E cada um começaram a clamar ao seu Deus. E o vento, o mar cada vez mais forte, mais bravio. Mas diz a Bíblia que Jonas estava lá, como se nada estivesse acontecido. Ele dormia. Como é, irmãos, que você vai dormir o navio assim, irmãos? Eu me acordava logo, irmãos. Um dia a barreira de casa caiu, irmão. Ali na parede do quarto da minha avó, ela não ouviu nada. Eu disse, meu Deus do céu. Eu e minha mãe deu um pulo da cama. Eu estava dormindo. Acho que eu fui no teto e voltei. Pense num barulho forte. E o coração. E minha avó lá dormindo. Não ouviu nada. Talvez se eu ouvisse, eu acho que morria por conta do barulho. Como é que Jonas não sentiu o chacolejo do navio? Ele dormia profundamente. Aí quando a gente se acordou no outro dia, está lá o barro. Aí depois que vem o coração, né, a gente começa a sentir. E aí minha avó, eu não vi foi nada. Poxa, um barulho tão forte. A parede onde a senhora dorme, a senhora não ouviu? Não ouvi nada. Tem gente, irmãos,
se fazendo que não está acontecendo nada, mas tem que pagar a dívida. Tem gente que prega, tem gente que louva, tem gente que obedece o pastor, tem gente que é fervoroso no espírito, tem gente que faz tudo, mas está se fazendo como se nada tivesse acontecendo. Mas Deus dizendo: estou te vendo, pague a dívida. Pague a tua dívida, Jonas. Você pode se esconder, você pode dormir, você pode fazer o que quiser, mas você está em dívida comigo, Jonas. E tem gente fechando os olhos como se nada estivesse acontecido. Fecha olho na igreja, fecha olho na empresa, fecha os olhos dentro de casa, fecha os olhos em todo canto. Mas Deus está vendo que está em dívida, que precisa pagar. Tem um compromisso que Deus te deu, uma responsabilidade que Deus te deu. E muitos estão brincando com essa responsabilidade, como se nada estivesse acontecendo. Estou a dormir. Judas dormindo, coitado lá, o bichinho. A viagem era longa, né? O bicho estava dormindo lá. Olha o que diz a mensagem. O 6. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que te passa contigo, homem? Agarrado no sono. Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Aí o mestre chegou lá no porão: ei, homem, o que está fazendo aí? O povo lançou aqui a bagagem, tudo para aliviar o peso do barco, e tu está dormindo aí? Tu é o mais bonitinho de todo mundo aqui? Acorda aí, acorda, filho. Fala alguma coisa, acorda. Tem muita gente dormindo, irmãos, dentro e fora da igreja. Essa é a verdade. Tem que se levantar. Aí quando o Senhor chega e diz: acorda, 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 se levanta, paga a dívida. Aí ninguém gosta. Aí esse pregador é chato. Pregador não, mas Deus está usando um pregador para você. Se acorde. Sai do sono da indolência. Vai ficar assim o tempo todo? O Senhor dizia: desperta, ó tu que dormes, e Cristo te iluminará. Tem uma missão para fazer, vá em frente. O que passa contigo, meu camarada? O povo aqui aperreado, tu está dormindo aí? O 7. E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre... Cuidado. Se tiver alguém aqui assim, a sorte vai cair sobre você. E o senhor fica sorrindo, eu vou chorar? Deus já mandou, você não desobedeceu, tem que pagar a consequência agora, filho. Eu vou morrer. Eu não sei se tu vai morrer, mas tu vai fazer a missão, tu vai fazer a missão. E Deus quer assim mesmo, Deus quer te usar assim mesmo. É isso mesmo, aí paga a dívida. Se Ele quer você, é você mesmo. Não tem para onde correr, irmãos. É você mesmo. Eu sou tão novo, sou tão nova. É você mesmo. Eu estou com essa idade. É você mesmo. Faça a missão. Cumpra a sua responsabilidade. Senhor, eu não tenho tempo. Tem sim, eu vou dar tempo, mas faça. Aí a sorte caiu sobre Jonas. 8. Então lhe disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Aí ele vai dizer aqui, os homens: olha, que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra e de que povo tu és? Aí vão fazer umas perguntas para Jonas. Aí no versículo 9, Jonas vai responder aqui. Aí ele respondeu: sou hebreu. Glória a Deus. Pelo menos falar alguma coisa, né, irmãos? Porque quem está devendo não quer falar muita coisa não, quer logo se fugir de novo. Sou hebreu e temo ao Senhor. Olha, ele teme ao Senhor. Agora é servo de Deus, né, irmão? Eu sou crente. Agora você é crente, né?
eu temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar. E agora Jonas está contando a grandeza de Deus. Olha, o homem agora ficou espiritual, irmãos. Meu Jesus, glória a Deus por isso. Aí quando alguém pegar um da gente e vai dizer: de onde tu é, o que parte tu faz, qual a ocupação é a tua, e você vai dizer: eu sou servo, o filho de Deus Jeová, eu sou Deus, eu sou o filho do leão da tribo de Judá. Aí você agora espiritualiza, né, irmãos? Mas quando Deus mandou você fazer a missão, não fez. Aí vem umas pessoas e vai colocar você no canto da parede, aí tem que responder a pergunta. Aí ele fez: eu temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. 10. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: o que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele havia declarado. Tem muitas pessoas perecendo, irmãos, porque alguém é desobediente. Tá a tua família, o teu filho é um desobediente, você não sofre não? Sofre. Mas Deus também te deu uma missão. Herança do Senhor são os vossos filhos. Por que não falou a verdade para ele? Por que não falou a verdade para ela? Pague a dívida, vai sofrer. Aí está o pastor, o rebanho, a igreja. Se eu que estou aqui não falar a verdade, Deus vai cobrar de mim. Por isso que eu não me importo. Se alguém quer falar comigo, fale, amém. Se não quiser, amém. Quer receber a mensagem? Amém. Se não quiser, é um direito seu. Amém. Mas a verdade tem que ser pregada, tem que ser falada para trazer um despertamento, porque Deus, Ele não brinca, irmãos. Deus, Ele é sério. Aí agora descobriram por que estava acontecendo aquilo, e a sorte caiu sobre Jonas. E agora Jonas fala para aqueles homens: olha, se me lançar ao mar, a tempestade acaba. Aí agora Jonas reconheceu que tem que corrigir o erro. Outro problema para Jonas: lançar no mar. E é perigoso, irmão, se lançar no mar. Se você não quer ir obedecer a Deus, Deus tem os seus meios, e você vai de um jeito ou de outro. Se Deus te chamou, é melhor você ir, porque se você não for do jeito que Ele te pediu, vai ser de outro jeito, e o outro jeito que Ele vai fazer não vai ser difícil, nada fácil, melhor dizendo, vai ser doloroso, vai ser espinhoso, vai ser noite escura, vai ser difícil. Aí quando Jonas foi lançado ao mar, diz a Bíblia que a tempestade se acalmou. O problema que você está passando é porque você não corrigiu ainda. Corrija que vai passar. O problema que muitas pessoas hoje do ministério da Igreja de Deus está passando é porque não foi corrigido o problema. Corrija o problema, que essa coisa, a tempestade passa. Eu estou na prova. Prova não, é desobediência. Não diga que é prova aquilo que é desobediência. Não confunda prova com desobediência. Não confunda as coisas. Prova, Deus se responsabiliza. Agora, desobediência é porque você desobedeceu, vai sofrer consequência por conta disso. Isso não é prova, é consequência da desobediência. Quando ele caiu no mar, aí o Senhor agora o Senhor agora criou o seu meio de pegar Jonas para fazer a missão. Jonas, já que tu não foste navio, tu vai na boca, no ventre do grande peixe. Eu não sei qual é a sensação de estar dentro de um grande peixe, mas eu sei que é escuro. Eu imagino que fede lá dentro. Não podia você ir, Jonas, de barco, de navio, fazer a minha vontade? Vai dentro do grande peixe. E Jonas ficou 3 dias, 3 noites
dentro do grande peixe. Eu quero dizer uma coisa a você: tem muitas pessoas que vai para dentro do grande peixe, viu? Vai, porque desobedeceu a ordem do Senhor. Se não vai de navio, vai de grande peixe.